Oi, gente, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre direitos reais. Na aula passada, nós vimos que os direitos reais estão previstos no artigo 1225 e a previsão, ela, além de ser legal, ela é taxativa. Significa dizer que só existem os direitos reais que estão previstos em lei. Nós vimos também a situação de posse. Nós vimos que posse não é um direito real, embora tenha proteção jurídica e seja uma situação fática reconhecida pelo direito. Tanto é que, em algumas hipóteses, o possuidor, ele pode, inclusive, adquirir a propriedade em detrimento do proprietário, se ele exercer a função social da propriedade. Mas, sem maiores delongas, nós vamos ler os artigos sobre essa temática. Vamos ao material. Vejam, o artigo 1196 diz o seguinte: considera-se possuidor todo aquele, nós já lemos, inclusive, sobre ele, que exerce de fato, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Aí a gente se pergunta, quais são os poderes que o proprietário tem? O proprietário tem o poder de usar, de gozar, de dispor e de reaver o bem de quer que injustamente o detenha. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta. Foi o que nós conversamos na aula passada. Quem é que tem a posse direta? O locatário. Quem é que continua tendo a posse direta? O locador. O fato de uma pessoa ter alugado o bem e ter transferido para esse locatário a posse direta não anula a posse indireta. É por essa razão que o locatário não pode usucapiar o bem, porque só é possível um possuidor pretender a usucapião se ele exerce a posse plena, porque posse plena é igual a posse direta mais posse indireta. Então, vamos ler de novo. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente e tem uma razão para isso, é em virtude de um contrato de locação ou da concessão de um direito real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Repare só. Se você me perguntar, Keller, numa relação locatícia, quem é que exerce a posse? Eu vou dizer, o locador exerce a posse indireta. E o locatário exerce a posse direta. Ambos exercem posse? Exerce. Ambos têm proteção possessória? Tem. Imagine que uma pessoa tenta invadir a casa alugada. O locatário, ele tem poder, ele tem o direito de defender essa posse? Tem, porque ele exerce, embora ele só exerça a posse direta, mas ele exerce uma posse. E eu vou lhes dizer, é possível que esse possuidor defenda sua posse contra esse? Sim. Veja bem, quando eu alugo uma casa, voltando para mim, quando eu alugo uma casa, a primeira coisa que eu faço é entrego a chave e digo, a partir de hoje o senhor vai morar na casa e vai morar na casa, vai passar a exercer uma posse sobre o bem em decorrência de um contrato de locação. O fato de o senhor exercer a posse direta sobre esse bem não significa dizer que eu perdi a posse, porque eu ainda continuo exercendo a posse indireta. Foi isso que nós lemos no artigo. Mas passou-se um mês, eu chego na porta do locatário para cobrar o aluguel. Por que eu exerço a posse indireta? Por que eu exerço a propriedade? Eu posso invadir a casa? Não. Veja, por que eu não posso invadir a casa? Porque quando eu pactuei o contrato de locação, eu passei para o locatário um pedaço da posse, que é a posse direta. E o possuidor, ele não exerce todas as faculdades ou algumas das faculdades do proprietário? Sim. O que é que esse locatário pode fazer com o bem? Usar, gozar e reivindicá-lo. Veja, se o locatário percebe que um ladrão está entrando na casa, ele vai dizer, não vou defender não porque a casa não é minha. Pelo contrário, ele na hora procura se defender a posse daquele bem. Então, voltando para o artigo, para a gente entender essa parte final.
A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo, inclusive, o locatário defender a sua posse contra o locador. Tudo bem? Vamos prosseguir. Existe uma figura que ele até exerce um vínculo sobre um bem. Mas ele exerce esse vínculo sobre o bem, mas não é em nome próprio, é em nome de outra pessoa, que é, por exemplo, o caseiro. Quando eu chego num sítio, numa propriedade, e me deparo com um caseiro, aí eu procuro logo saber qual é o vínculo. O senhor é o proprietário do imóvel? Ele diz, não, senhora, eu sou o caseiro. Eu cuido dessa terra, desse bem, em nome de fulano. Aí você me pergunta, esse caseiro exerce a posse sobre o bem? Não. Quando ele disse, eu cuido do bem em nome de fulano, ele ali é um mero representante. Quem exerce a posse sobre o bem ou a propriedade é o fulano. Ele é apenas um representante. Essa figura no direito, ela é chamada de detentor. O detentor, ele sequer exerce a posse. A gente viu que o locatário ainda exerce a posse indireta, pode defender a sua posse contra o locador, mas ele não pode usucapiar, porque ele não exerce a posse plena. O caseiro, ele, por mais que ele more naquele lugar, por mais que ele cuide daquele lugar, mas não, ele não está exercendo, ele não está morando em nome próprio, ele não está cuidando em nome próprio, ele está cuidando em nome de outra pessoa. É a mesma coisa, imagine que eu digo, fulano, Beltrano, paga essa conta para mim. Quando Beltrano chega na casa do credor, ele diz, olha o que Keller mandou pagar. Quem é que está pagando? Keller. Ele está sendo apenas um representante. A mesma coisa acontece com o caseiro. Se você me pergunta, quem é que na verdade está cuidando desse bem, eu vou dizer, quem está cuidando do bem é o possuidor, o proprietário. O caseiro, ele está cumprindo apenas ordens. Voltando para o texto. Veja, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome desse outro, e em cumprimento de ordens ou instruções sua. É por essa razão que o direito tipifica o detentor como um possuidor, mas ele exerce uma posse precária, rala. É uma posse que não é, na verdade, posse. Ele não está exercendo posse, porque ele está exercendo a posse em nome de outra pessoa. Veja o que é que o parágrafo único diz. Aquele que começou a comportar-se de modo como prescreve esse artigo, em relação ao bem a outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. Então, toda pessoa que tem um vínculo sobre o bem, mas sobre as ordens de outro, em nome de outro, ele é considerado detentor. Vamos para o 1199, que fala de composse. O que é composse? É um bem em que várias pessoas exercem a posse sobre o bem. Imagine, marido e mulher. Eles entraram nessa casa, viram que a casa estava abandonada, começaram a exercer a posse, ou compraram a posse de outra pessoa. Eles dois exercem a posse, eles são compossuidores. Se duas ou mais pessoas possuírem uma coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre elas atos possessórios. Eu lhes pergunto, quem é que pode usar, gozar, reivindicar e dispor? Tanto ele como ela. Contanto que não exclua dos outros compossuidores. É possível que ela use? Sim. É possível que ele use? Sim. Mas ela não pode dizer, eu vou usar sozinha, saia. Ela não pode. Por quê? Eles podem exercer todos os poderes de um possuidor, desde que um não exclua o poder do outro. E agora nós vamos estudar
algumas tipificações de posse. Repare só. Eu sempre desenho isso aqui, para dizer que um sujeito é possuidor de boa fé ou de má fé. Veja bem. Possuidor de boa fé ou de má fé leva em consideração o que passa na cabeça dele. Se o sujeito não tem conhecimento de algum vício da sua posse, imagine, uma pessoa exerce a posse sobre um bem crente que o contrato que ela adquiria é um contrato lícito, que é um contrato válido. Enquanto ela pensar isso, a posse dela é de boa fé. A partir do momento que ela descobre que existe algum vício, obstáculo, que impede a aquisição da coisa, a posse dela passa a ser de má fé. Então, não confundamos, a gente não pode interpretar que o possuidor de má fé é um bandido. Não, ele apenas passou a conhecer o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Ele passou a ser de má fé. De outro lado, nós temos a posse justa e a posse injusta. Lembra aquele caso, voltando para mim, lembra daquele caso do terreno baldio, que o proprietário estava viajando e uma terceira pessoa achou aquele terreno e disse, vamos ver se a gente consegue pelo menos exercer uma posse sobre esse bem. Foi se encostando, daqui a pouco limpou o terreno, passou a criar bichos, daqui a pouco plantou umas árvores frutíferas e construiu sua casa. Percebam, nesse relato que eu contei agora há pouco, o sujeito passou a exercer a posse sobre o bem sem ter empregado nenhuma violência, nenhum ardil. Se para o ingresso da posse, o sujeito não praticou atos de violência, não praticou atos que são de clandestinidade, enganou alguém, se valeu de ardis, ou se valeu de uma posse precária, essa posse é chamada de posse justa. De outro lado, se para ingressar naquela posse, eu quebrei cadeado, eu empurrei pessoas, a posse será injusta. Vamos ver no material. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. De outro lado, se é justa a que não se utilizou de violência, clandestinidade e precária, de outro lado, se o sujeito se utilizou de violência, clandestinidade ou precariedade, a posse será injusta, ok? No que se refere à posse de boa-fé e de má-fé, nós vimos que ser possuidor de boa-fé é aquele que não sabe e ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. O de má-fé, imagine, um possuidor dorme de boa-fé e acorda de má-fé. Se no meio da noite ele descobre que existe um vício, um obstáculo que impeça a aquisição da coisa, ele deixou de ser de boa-fé para ser de má-fé. Mas o parágrafo único diz o seguinte: o possuidor com justo título tem por si uma presunção de boa-fé. Imagine que uma senhora chegou para mim com um documento. Quando eu olho o documento, eu digo, meu Deus, esse documento nem assinado direito tá. Mas ela tem plena convicção que aquele documento é um documento hábil para a aquisição da coisa. Então, a posse dela, ela é uma posse de boa-fé. Então, o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo se ficar provado o contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Quando é que se adquire a posse? Se a posse é uma situação fática, aquele sujeito que se encostou no terreno,
percebeu que não tinha ninguém. Quando foi que ele passou a adquirir a posse? Quando ele passou a exercer em seu nome as faculdades de proprietário, os poderes do proprietário. Quais são os poderes do proprietário? Uso, gozo, reivindicação e disposição do bem. Então, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. No dia que eu passo a exercer um dos poderes inerentes à propriedade, eu me tornei possuidor. A posse pode também ser adquirida pela própria pessoa que pretende ou por seu representante. É por essa razão que a gente vê anúncio de casa, quando você liga para o vendedor, voltando aqui para mim. Você liga para o vendedor e pergunta, essa casa que o senhor está vendendo tem documento? Essa pergunta significa, na verdade, o seguinte: essa casa que o senhor está vendendo, o senhor exerce a propriedade e essa propriedade está registrada no cartório de registro de imóvel? Aí vem a resposta: não, eu só tenho um contrato de compra e venda. E aí a gente se pergunta, qual é o direito que esse vendedor exerce sobre esse bem? Posse. A posse pode ser transferida de uma pessoa para outra? Pode. Inclusive tem valor pecuniário? Tem. É por essa razão que existem transações de transferência de posse e transferência de propriedade. Agora, só se dá a transferência de propriedade se essa transferência for registrada no cartório de registro de imóvel, porque a propriedade é um direito real. A posse é uma situação fática. Outra situação que merece atenção é o seguinte: imagine que os pais exercem a posse sobre um bem há 10 anos. Se esses pais morrerem, essa posse será transmitida aos filhos? Sim. Os filhos sucedem na posse, os herdeiros sucedem na posse. Voltando para o material para a gente esclarecer melhor. Veja o que é que diz o 1205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que pretende ou por seu representante ou por terceiro sem mandado, dependendo de ratificação. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. O que é que significa? Se papai exercia a posse justa, os filhos vão exercer que tipo de posse? Justa. Se papai exercia a posse de má-fé, os herdeiros vão exercer a posse de quê? De má-fé. Porque não é uma situação fática, o fato de ter havido a morte de quem exercia a posse não significa dizer que o tipo da posse mudou, ok? Quais são os efeitos da posse? Eu disse a vocês que a posse tinha proteção ou não? Sim. O que é que ameaça uma posse? Veja bem. O sujeito pode perder a posse, pode ser ameaçado com atos executórios ou só uma ameaça. Imagine, voltando para mim. Eu tenho uma casa de praia e me ligam no meio da noite dizendo: Keller, muito cuidado. Sua casa acabou de ser invadida por um grupo de moradores. Naquele instante, se eu nada fizer, ou se eu for lá e não conseguir reaver a minha posse, eu perdi a posse. Se eu perco a posse, eu sofro o esbulho. O esbulho significa perca da posse. E qual seria o instrumento jurídico que eu posso me valer para ser reintegrada da posse? Ação de reintegração de posse. Mas imagine vocês que ligaram para mim e disseram bem assim: Keller, muito cuidado. Tem um grupo querendo invadir sua casa. Já quebraram inclusive o cadeado do portão. Já colocaram alguns pertences, estão aqui na garagem. Veja, eu pego meu carro, vou direto para saber o que está acontecendo. Nesse exemplo, eu não perdi a posse. Eu não fui esbulhada, eu fui turbada. O que é que significa turbação da posse? Significa dizer que houve uma ameaça com atos de execução. Eles já estão na iminência de tomar minha posse. Quebraram o cadeado, colocaram bens, pertences na garagem. Se eu fui turbada da
posse, eu vou me valer de um instrumento que se chama ação de manutenção de posse. Mas imagine outro exemplo. Imagine que ligaram para mim e disseram: Keller, tá rolando uma fofoca aqui na cidade, que vão invadir tua casa. Aí eu pergunto: como é que tá a casa? Ela vai dizer: tá tudo certo, tá tudo fechadinho, ninguém chegou ainda não. Mas que a fofoca tá grande. Veja, eu nem fui esbulhada, nem minha posse foi esbulhada, nem minha posse foi turbada. Mas eu preciso ser segurada da posse. Qual é o instrumento jurídico que eu vou me valer? Ação de interdito proibitório. Perceberam? Interdito proibitório. É como se fosse uma interdição. O que está para acontecer vai ser proibido. Então, se a posse foi esbulhada, o instrumento vai ser reintegração de posse. Se a posse foi turbada, o instrumento vai ser manutenção de posse. Se a posse foi ameaçada, interdito proibitório. Vamos voltar para o material. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e restituído no caso de esbulho, e segurado de violência que está para acontecer iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Lembra que eu disse: eu vou sair de casa, me ligaram dizendo que que a minha posse tinha sido esbulhada, turbada ou tinha sido ameaçada. Na hora, eu tenho o direito de chegar lá e dizer, colocar todo mundo para fora. Se eu não conseguir, aí eu perdi a posse. Isso se chama justiça de mão própria. Significa dizer que eu posso me valer de um instrumento que se chama desforço imediato. Eu não tenho que ir logo na casa do delegado para defender a minha posse, não. Eu posso, por minhas próprias forças, defender a minha posse, desde que seja proporcional. Eu não vou chegar lá com espingarda atirando em todo mundo, ok? Então, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo os atos de defesa ou de desforço, e não pode ir além do indispensável manutenção ou a restituição da posse. Não obsta a manutenção ou reintegração da posse a alegação de propriedade ou de outro direito da coisa. O que é que isso significa? Nas ações possessórias, o que o juiz está interessado é na posse. Não adianta uma pessoa dizer: ah, não, eu quero que o senhor me dê ganho de causa porque eu exerço a propriedade. Ele vai dizer: ação possessória não defende propriedade, não, defende posse. É por essa razão que eu vou investigar quem de fato tem a posse. Então, mesmo que se alegue que um sujeito, o réu ou o autor diga: eu sou o proprietário e eu quero ser mantido na posse, eu quero ter a posse de volta, mesmo que o sujeito alegue que é proprietário, isso não obsta a manutenção ou reintegração de posse de quem de fato exerce a posse. Prosseguindo, quando é que se perde a posse? Quando o sujeito deixa de usar, gozar, reivindicar e dispor, quando o sujeito deixa de agir como se dono fosse. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho. Lembram que ligaram para mim? Eu não presenciei o esbulho. Quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou tentando recuperá-lo, é violentamente repelido. Quando ligaram para mim e disseram: Keller, tem um grupo de pessoas na sua casa, eu só posso dizer que fui esbulhada e perdi a posse se eu fui lá e não consegui remover esse pessoal. Ou se eu, tendo notícia disso, nada fiz, ok? Aqui nós estamos no direito real. Por que está pintado? Porque a gente já falou sobre o direito real. Nós vimos que os direitos reais são aqueles previstos no artigo 1225 e só existem esses direitos que estão previstos em lei. A propriedade é o direito que é o direito real que faculta ao seu exercente mais faculdades, tanto é que esse proprietário pode transferir para outras pessoas esses direitos aqui. Quando há essa transferência, significa dizer que eu tenho um proprietário mais uma terceira pessoa exercendo o direito real sobre um bem.
Só que existem direitos reais que são de uso e gozo e existem direitos reais que são de garantia. Me chama a atenção esses direitos de garantia, que é penhor, hipoteca e anticrese. Deixa eu só fazer uma observação, porque como se trata de concurso para Cefaz, eu preciso fazer a seguinte observação. O que é que diferencia penhor de penhora? O ato de penhor é empenho. Eu vou na caixa e empenho minhas joias. Eu não penhoro, eu empenho. A penhora é um ato determinado judicialmente. É um ato judicial. Quando é que cabe a penhora? Quando eu ingresso com a ação de execução. A ação de execução é uma ação que é movida pelo credor que quer receber o crédito. É uma ação de um credor contra um devedor. Então, o que é que o juiz vai fazer se tratar de um inadimplemento de obrigação de dar dinheiro? O que é que o credor quer? Dinheiro. Para que o juiz consiga a efetividade dessa ação. E o que é a efetividade dessa ação? Para que haja o pagamento, o juiz vai dizer: devedor, você está sendo processado e a ação é uma ação de execução. Se você não pagar no prazo de 3 dias, se tratar de um título extrajudicial, ou no prazo de 15 dias, se tratar de um título judicial, se você não pagar voluntariamente nesse prazo, eu vou mandar penhorar os seus bens. E se você continuar teimando em não pagar, eu vou vender esses bens em asta pública, em leilão, e vou transformar esses bens em dinheiro. Porque transformando esses bens em dinheiro, o credor vai receber o seu crédito, ok? Então tenham muito cuidado. Penhor é um ato de transferência de direito real do proprietário para um credor, como forma de garantia. Eu não penhoro bens, eu empenho. Esse é um ato extrajudicial. A penhora é um um ato judicial, é um ato de constrição. Veja, é a ação de execução. Espera-se que o juiz haja. Execute medidas de força para obrigar o devedor a pagar. Uma das medidas de força que são executadas, que são implementadas pelo judiciário é a penhora. A penhora nada mais é do que a constrição de bens. Voltando um pouquinho para mim. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque nós temos uma ação de execução que acontece na seara tributária, que é a ação de execução fiscal. Na ação de execução fiscal, quem é o autor? Quem é o exequente? O Estado. O Estado está querendo receber o quê? O tributo. O cidadão é o devedor. Então, nessa ação de execução, o Estado está dizendo: autoridade judicial, eu tenho um crédito e eu quero que o senhor implemente medidas de força, de constrição, para obrigar o devedor a pagar. A primeira medida de força que o juiz determina é: mande o devedor pagar sob pena de penhora dos bens. Então, a penhora nada mais é do que um ato judicial que separa, reserva aquele bem para servir de pagamento para o credor que ingressou com a ação de execução. No caso, nós estamos falando de execução fiscal, tá? Mas existe execução fiscal e execução normal, a ordinária, que é a ação quando o título não é fiscal. Se o título for fiscal, a ação vai ser de execução fiscal. Mas em ambas as ações existe a penhora, que nada tem a ver com penhor, ok? Vamos para o material. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transferidos por ato entre vivos, só se adquire por meio de tradição. O que é que esses dois artigos querem me dizer? Isso aqui. Eu sou proprietária de um bem imóvel. Se eu vender, como é que eu transfiro? Tradição. Tradição no direito significa entrega. Se eu sou proprietária de um bem imóvel, como é que se dá a transferência da propriedade de um bem imóvel? Apenas por registro. Em qualquer lugar, não. Tem que ser no registro de cartório de registro de imóveis.
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-lo do poder de quem injustamente a possua. Nós já vimos isso. Inclusive, o possuidor é aquele que exerce todos esses poderes, mas não é proprietário. Por quê? Porque o seu direito não está registrado, né? O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais. Já falei aqui. É por essa razão que quando o proprietário não exerce essa função social e econômica e vem um possuidor que exerça, esse possuidor pode inclusive ingressar com ação de usucapião. Falando em ação de usucapião, é preciso que nós esclareçamos todas as hipóteses de usucapião. Quais são as espécies de usucapião? Eu tenho usucapião que o sujeito tem que exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso de 15 anos. Aquele que por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possui como seu um imóvel. Qual é o efeito do usucapião? Aquisição da propriedade. Essa é uma forma de aquisição de propriedade originária. Se ele já tem 15 anos, ele pouco importa se ele entrou nessa propriedade a título de boa-fé, podendo requerer ao juiz assim que declare por sentença, a qual servirá de título para registrar no cartório de registro de imóvel o quê? A propriedade. De outro lado, se o sujeito exerce naquele bem a moradia habitual ou obras ou serviços de caráter produtivo, o tempo é diminuído para quantos anos? 10 anos. Eu tenho outra espécie de usucapião, que é aquela em que o sujeito consegue usucapiar o bem só por ter exercido a posse sobre o bem no lapso de 5 anos. Desde que se trate de bem imóvel rural que tem até 50 hectares. Se se tratar de um bem urbano que esteja situado no perímetro urbano, o bem tem que ter até 250 metros quadrados e ele pode exercer o direito de usucapiar o bem se tiver sobre a posse sobre o lapso de 5 anos. Então, quais são os tempos? 15, independentemente de justo título. 10, se exercer moradia ou obras ou serviços de caráter produtivo. 5 anos, em se tratando de bem imóvel, se tiver até 50 hectares. 5 anos, em se tratando de bem rural, se tiver até 250 metros quadrados. E o usucapião, que é chamado marital, né, conjugal, que é aquele que o sujeito só passa 2 anos no bem e já adquire a propriedade, desde que esse bem tenha até 250 metros quadrados. Por que esse tempo é tão pequeno? Porque se trata de usucapião entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, vai adquirir o domínio integral desse bem, desde que não seja proprietário de outro bem imóvel, urbano ou rural. Cuidado! Esse direito aqui só pode ser reconhecido uma única vez. Esse direito aqui só pode ser reconhecido uma única vez. O direito previsto no artigo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Ok? Visto isso, nós já falamos, inclusive, como é que se transfere a propriedade. A propriedade se transfere por meio de registro. Isso significa dizer que todos os exercícios de direito real que estão aqui, se tratar de bens imóveis, devem estar sujeitos a registro. Perda da propriedade. Quando é que um sujeito perde a propriedade? Quando vende. Quando renuncia, deixa para lá. Quando abandona, veja, o sujeito que abandona e vem outro e toma posse, vai usucapiar, perdeu a propriedade.
Quando é que eu perco a propriedade? Se o bem deixa de existir, por perecimento. E o último caso de perda de propriedade é a desapropriação. A desapropriação é uma forma que o Estado tem de expropriar, de tirar a propriedade do sujeito. Volta aqui para mim para explicar. A desapropriação é um mecanismo que tem o Estado de tirar a propriedade do sujeito, por alguns motivos. Porque existe desapropriação para utilidade pública, quando o Estado precisa construir uma obra pública e aquela casa está no meio do projeto. E o que é que o Estado faz? Desapropria, com justa indenização. Mas existe também a possibilidade do Estado desapropriar para fins de reforma agrária. O que é que o Estado faz? Desapropria. Agora, não é com justa indenização, mas é com pagamento de títulos. Existe também a possibilidade do Estado tirar a propriedade de um sujeito, não por desapropriação, mas por expropriação mesmo, porque não tem justa indenização. Exemplo, como uma forma de penalidade. Se ficar caracterizado que um fazendeiro estava plantando maconha, por exemplo, o sujeito vai ter como, além de responder penalmente, ele vai sofrer uma sanção do Estado, que é perder a propriedade do bem. Isso acontece também com bens móveis, quando, por exemplo, a Receita Federal apreende mercadorias por falta de pagamento das tarifas alfandegárias. Fica lá por um lapso de tempo esperando que o contribuinte pague os tributos gerados com a aquisição dessa mercadoria. Se passar o lapso de tempo e o sujeito não for buscar a mercadoria, ele vai ser expropriado do bem. Então, essas são algumas considerações sobre o exercício de direito real, propriedade e posse. Na próxima aula, nós vamos estudar algumas nuances de direito real, como condomínio, como outros exercícios de direito real. Eu conto com a participação de vocês e até lá.